De repente, você foi estudar, buscar o conhecimento e aí pesquisando, você encontrou uma definição de coaching. O coaching é um processo de desenvolvimento estruturado com começo, meio e fim e que usa ferramentas para levar as pessoas até os seus objetivos. Então, coach, pergunto para você, isso é coaching? Sim, isso é coaching. Coaching é só isso? Não. Coaching é muito mais do que isso. Agora, presta atenção em um ponto dessa definição que diz: coaching usa ferramentas para levar as pessoas até os seus objetivos. Pergunto para você, precisa usar ferramentas? Não, não precisa usar. Pode usar. A ferramenta é um recurso no coaching e não uma regra. Só que eu ainda tenho uma outra pergunta para você. Essa parte da definição que diz assim: o coaching é um processo estruturado com começo, meio e fim. Essa definição está correta? O que você acha? Está correto isso daí? Resposta: sim e não. Essa definição está correta quando a gente fala, quando a gente pensa no modelo de coaching formal, mas essa definição não se aplica necessariamente ao modelo de coaching informal. Mas por acaso você sabe a diferença entre o coaching formal e o coaching informal? Vem comigo. O que é o coaching informal? O coaching informal é o uso da metodologia, das técnicas e das ferramentas de coaching nas relações do dia a dia. Por exemplo, um líder, ele pode usar técnicas de coaching com o time dele? É claro, ele não só pode, ele deve. Um líder que faz coaching e principalmente que sabe usar as perguntas de coaching se destaca e se diferencia muito. Agora, pergunto para você, quando ele usa perguntas para gerar foco ou para dar feedbacks para o time dele, ou quando ele usa uma ferramenta para definição de metas com a equipe, ele está fazendo coaching? Sim, ele está fazendo coaching, mas nesse caso, ele está fazendo um processo de coaching com a equipe dele? Não, ele está apenas usando conceitos e técnicas de uma maneira informal. Pode até ser que o líder ele tenha uma formação em coaching e ele conduza processos de coaching com uma ou mais pessoas da equipe dele, mas isso não é comum. Esse não é o foco de trabalho de um líder coach, ok? Então o que o líder coach faz? Ele usa o coaching como uma prática de gestão de pessoas. Ele usa isso nas interações do dia a dia dele com a equipe. E os vendedores? Os vendedores podem usar o coaching para aumentar resultados? Com certeza! Vendedores que sabem fazer uma boa escutativa, vendedores que usam as perguntas para direcionar o foco do cliente na direção da compra, vendedores que usam, por exemplo, uma ferramenta como o Roadmap para montar o ciclo de vendas, esses profissionais obtêm melhores resultados. E esses são apenas alguns dentre os muitos exemplos do uso do coaching informal para aumentar os resultados de um profissional. Só que esse uso do coaching informal pode acontecer tanto nas relações profissionais, líderes, vendedores, professores, advogados, médicos, etc., como também nas relações pessoais. Opa, pera lá, Flávio. Como assim profissionais e pessoais? Na relação profissional eu até entendo, mas o que você quer dizer com relações pessoais para se usar o coaching? Bora entender isso. Vamos pensar em uma situação, em um contexto bem diferente. Vamos entrar no âmbito pessoal. O pai ou a mãe podem usar o coaching para educar seus filhos? O que você acha? Eu vou te responder isso propondo para você uma situação. Imagina assim, você tem um filho ou uma filha de 12 anos e esse seu filho sempre vai muito bem na escola. Só que um dia ele chega com a nota baixa. Quando isso acontece, o que os pais normalmente fazem? Tem aqueles pais que brigam com o garoto. Poxa, eu estou pagando uma fortuna na sua escola, a escola é cara e você me traz essa nota. Tem aqueles pais que passam a mão na cabeça. Não, meu filho, isso vai passar. Tem pai que é mais radical, que vai lá e briga com a escola. Não, não é possível, isso é culpa do professor. Isso não poderia acontecer com meu filho é bom aluno. E tem aqueles pais também que vão colocar a culpa nas más companhias. Ah, meu filho, seus amigos estão acabando com você. E o pai coach? O que o pai coach faz? Nessa hora, ele vai lá e faz coaching. Ok, filho, essa nota foi o seu resultado. Mas me explica o que aconteceu. Onde você precisa melhorar? Filho, qual a consequência de você tirar essas notas? Filho, quem é responsável pelas suas notas? E por fim, esse pai coach, ele vai para a pergunta de ação. Filho ou filha, o que você precisa fazer para reverter isso? Nesse caso, o que esse pai ou essa mãe está fazendo? Está fazendo coaching.
É um processo de coaching? Não, é o coaching informal. Agora eu pergunto, se o coaching é excelente para desenvolver pessoas, naturalmente fazer coaching com os filhos vai contribuir e muito para que eles sejam pessoas melhores. E dá para fazer coaching com a mulher, com o marido, namorado, namorada? É claro, você coach pode ajudar o seu parceiro, sua parceira naquelas dificuldades do dia a dia. Por exemplo, seu parceiro está com uma dúvida se aceita ou não uma proposta para um emprego novo. O que você como coach pode fazer? Você pode perguntar para essa pessoa, então, você já pensou nos ganhos e perdas de cada opção? O que você tem a ganhar se você aceitar essa proposta e o que você tem a perder se você aceitar? O que é isso? Isso é coaching. A ferramenta aqui é o SWOT estratégico. E dá para você ajudar, por exemplo, amigos, familiares, usando o coaching informal? Com certeza. E aqui eu quero te dar um caso real como exemplo. Há um tempo atrás, a minha prima perdeu o emprego. Advogada, ela começou a carreira dela trabalhando no jurídico de um banco. E ela ficou lá por 15 anos. Ela entrou como estagiária, ela nunca advogou. Então, para ela, mercado de trabalho era o banco. O que aconteceu? Perdeu o emprego, perdeu o chão e perdeu as referências. Ficou desesperada. O que ela fez? Me ligou. Ai, Flávio, eu não sei o que eu vou fazer da minha carreira, eu não sei se eu procuro emprego em outro banco, que é o que eu sei fazer, mas eu estou cansada dessa vida de banco, é uma vida estressante, ou se eu começo uma carreira nova. Sabe, eu sempre sonhei em advogar, esse era meu sonho, a razão de eu começar a minha faculdade, mas eu estou com medo de me arriscar em uma nova carreira, etc e tal. Bom, mas aí ela vira para mim e fala assim, uma coisa eu já decidi, eu vou tirar um mês de férias para descansar. Vou tirar esse mês para descansar e pensar. O que você acha, primo? Aí eu virei para ela e falei, como assim, o que eu acho? Você já não decidiu que você vai tirar um mês de férias para viajar, para pensar? Aí ela fala assim para mim, já, mas eu não tenho muita certeza. E aí ela fala para mim assim, primo, você é coach, me ajuda. Apelou, né? Apelou feio. Aí eu falei para ela assim, Roberta, você já tomou as suas decisões? Fala isso para mim. Não, ainda não tomei. Aí eu viro para ela e falo assim, ok, entendi. Primeira coisa. Quanto tempo você consegue se manter com a sua atual reserva financeira? Ela vira para mim e fala assim, mas como assim? Eu falei, simples. Considerando quanto você tem no banco, mais o seu fundo de garantia e pensando nas suas despesas mensais, quanto tempo você sobrevive sem renda? Ela vira para mim e diz assim, não sei, não pensei nisso. Falei, Roberta, então qual a primeira coisa que você precisa fazer para tomar uma decisão mais consciente? O que eu fiz com a minha prima Roberta nessa hora? Eu fiz coaching informal. E só para você saber, hoje a Roberta está trabalhando em um outro banco. Quando ela pesou valores, carreiras, ideais, a carreira e a vida corporativa falaram mais alto para ela. Ela continua trabalhando em banco, só que agora ela está mais feliz. Por quê? Porque ela deixou de reclamar por reclamar. Ela parou de colocar a culpa das frustrações dela, que ela achava que tudo era problema do mundo corporativo, e ela percebeu que tudo aquilo eram as escolhas que ela estava fazendo. Nessa época eu tive 2 conversas com a Roberta sobre esse assunto. A primeira, onde ela percebeu que a primeira coisa que ela precisava era avaliar as finanças pessoais. E a segunda foi quando ela avaliou os seus valores, os ganhos, as perdas e tomou a decisão dela. Eu tô sempre fazendo coaching informal para ajudar os meus amigos e os meus familiares. Afinal de contas, eu não faço coaching, eu sou coaching. Ok, aí você pergunta, então, se o coaching informal é o uso das técnicas, o que é o coaching formal? O coaching formal é o processo de coaching, é aquele trabalho de médio, longo prazo. É o coaching profissional onde tem 2 pessoas, o cliente, que é o coachee, e o coach, que é o profissional que conduz o processo. E por que chama processo? Porque o coaching formal é estruturado em começo, meio e fim. Então fica a dica para você. Se você pretende aprender coaching para aplicar no seu dia a dia com as pessoas de uma maneira informal, você precisa entender o que é o coaching, conhecer as principais técnicas, aprender algumas ferramentas, principalmente as mais importantes. Agora, se o seu interesse é ser um coach profissional, além de tudo isso, além de entender de coach, dominar técnicas e ferramentas, você precisa aprender. 1. Como você transforma o resultado esperado do seu cliente em um processo de coaching. 2. Como você transforma esse processo em um programa de coaching, que é a organização do processo na linha do tempo. 3. Como você divide o seu programa em sessões de coaching, que são as interações com o seu coachee. E 4. Como usar as ferramentas certas para fazer que as suas sessões
tragam os melhores resultados para o seu cliente. E aí, coach, gostou do vídeo? Então dá o seu like pra gente, compartilha com seus amigos e ó, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Assim você vai receber em primeira mão todas as novidades. A gente se vê!